Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Daniel Mello, sou diretor do Instituto Intentio. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês, o pessoal que já está aqui. Vou deixar depois para o professor Lucas, caso ele queira fazer a apresentação, ele conduz esse momento. Mas meu papel aqui é muito mais dar as boas-vindas para vocês, dizer da alegria de recebê-los, de compartilhar com você que vai ver esse vídeo depois, seja pelo nosso canal no YouTube ou em outros canais, o trabalho do Instituto Intentio de Psicologia Fenomenológica, é o nosso instituto, que já existe desde 2018, inicialmente com uma ênfase na fenomenologia, no existencialismo e na psicologia existencialista, e ao longo da caminhada, como é natural, a gente vai amadurecendo, né, o nosso diálogo. Temos hoje um diálogo profícuo com a psicanálise. Então, temos alguns profissionais, professores que passeiam no campo da psicanálise, é o caso do Lucas, mas também o Lucas acabou de concluir o mestrado dele em filosofia, e outras abordagens com as quais a gente dialoga. O nosso instituto é bem democrático nesse sentido, para o nosso foco é a clínica. Temos trabalhado ao longo desses 8 anos com a formação de profissionais, não só aqueles que estão iniciando a sua carreira clínica, aqueles que estão iniciando a sua experiência no mercado de trabalho, mas aqueles que ainda estão também em formação, né, estão no curso de graduação em psicologia. Então, essa é a nossa bandeira maior, o foco numa formação democrática. Também um foco na prática clínica. Então, nós temos alguns projetos a partir dos quais a gente disponibiliza serviço de psicoterapia, de análise. O projeto Fala, que a gente iniciou em 2019, que é a nossa clínica social, né? Veio com esse objetivo de democratizar o acesso à psicoterapia. Os profissionais são vinculados ao Instituto, atuam, disponibilizam um horário da sua agenda para atender o público que nos procura pelo projeto Fala. E temos também, a partir do ano de 2026, essa parceria, com uma parceria nova que nós iniciamos com a CAAS, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, é um braço da OAB. Então nós estamos disponibilizando o serviço para os advogados e, enfim, o público vinculado a essa instituição. Só para falar para quem está chegando, que o nosso trabalho, então, tem essas ramificações, e para nós é um prazer apresentar para vocês essa proposta dos nossos cursos de férias. A gente já tem feito isso há alguns semestres. A cada semestre, a gente oferta alguns cursos de férias, alguns gratuitos, outros não. Esse, com o Lucas, é gratuito, com o objetivo de nos apresentar ao público, psicólogo, profissional ou estudante, mas também de compartilhar com quem se interessar algum tema, enfim, um tema que possa agregar valor à formação das pessoas. E nesse curso, o professor Lucas, que é psicólogo, psicanalista, é integrante do Instituto Intentio, já está conosco aí desde o início, é mestre em filosofia pela UES, vai estar compartilhando com vocês um pouco uma reflexão desse tema que é tão emergente, que é tão potente, que é a IA, ou os chatbots, e a psicoterapia. Então, eu vou deixar o Lucas à vontade, vou me retirar aqui, vou só coordenar um pouco a entrada do pessoal. O Lucas, então, fica à vontade para conduzir, se quiser, e sejam todos bem-vindos. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Falar sobre esse tema que é tão sensível hoje à própria psicologia, que é a psicoterapia através de chatbot. No caso, né, como a gente conhece, são as IAs, como o público em geral conhece. Uma coisa interessante, exatamente, na psicoterapia chatbot, foi quando eu estava lendo Sartre e fiquei pensando sobre o que ele estava falando ali, né, um pouco sobre a questão do ser humano, né, enquanto existência. E hoje somos bombardeados o tempo todinho por inteligência artificial ou mesmo pela tecnologia que perpassa, né, a todo momento. Agora, nesse momento, né, estava discutindo com o Daniel Mello sobre isso, como a gente tem, né, a facilidade hoje em dar aula através
da internet, do computador, e isso mostra mesmo a questão ali, né, da tecnologia aqui, né, introduzida a todo momento nas nossas vidas. Por conta disso, eu pensei exatamente, né, primeiramente como um artigo, depois como essa aula que eu vou dar hoje, né? Então, o tema é exatamente psicoterapia mediada por chatbot, uma crítica fenomenológica existencial, que é exatamente a questão que vou trazer a questão da existência, essa questão da pessoa, né, enquanto existir. E o chatbot não é essa questão do existir, o chatbot é a máquina, né? Então, me apresentando agora, eu sou, como o Daniel falou, sou o Lucas, tenho formação em filosofia, gosto bastante da filosofia, também sou formado em psicologia, por isso que é a questão da união desses dois temas, e sou mestre em filosofia. Vou explicar um pouco aqui, né, sobre a questão, né, que é o parâmetro que eu comecei a pensar sobre a questão das máquinas, a relação do IA, né? Eu trago aqui, né, uma breve citação, que é: as máquinas de hoje encontram-se ao redor das pessoas, sem nenhuma restrição aparente, configurando-se como uma presença absoluta naturalizada da sociedade contemporânea. Isso eu trago de um filósofo, que é o Marcuse, onde o Marcuse vai falar exatamente que as máquinas, como eu estou dizendo, faz parte aqui do nosso dia a dia, nosso cotidiano. A gente não vê as máquinas como algo intrusa nas nossas vidas. A gente faz parte como ela faz parte do nosso cotidiano. Hoje a gente não sai de casa sem celular, não sai de casa, né, sem um relógio, né, um smart band ou alguma coisa que tenha a questão da tecnologia. E aqui o Marcuse, ele estava ainda a questão da industrialização, onde já tinha passado a primeira revolução industrial, a segunda, ele já estava entrando na terceira ali, e ele estava percebendo como a tecnologia estava entrando nos nossos lares, fazendo parte mesmo, né? Uma coisa que você percebe que algo que é interessante sobre essa interiorização das máquinas é que tudo que a gente utiliza aqui antes era aparatos bélicos. Então, o computador era algo da guerra, o celular, a inteligência artificial, hoje os drones que a gente compra, né, que é os drones de lazer, se for ver, primeiro foi criado para a indústria bélica e depois foi se transformando exatamente nesse espaço que a gente utiliza hoje, o computador, televisão, e assim vai. E o Marcos foi percebendo isso, que aos poucos a contemporaneidade vai absorvendo essa tecnologia social para a gente se apropriar. A ideia é que elas operam como se sempre tivesse feito parte intrínseca do desenvolvimento e da vida existencial do ser humano, permeado desde a tarefa mais básica até relações mais íntimas. No caso que está dizendo, as coisas mais básicas, né? Tipo liquidificador, ventilador, ar-condicionado, e as coisas mais íntimas hoje que a gente fala, né? Tipo a televisão, o computador ou a inteligência artificial. Tem pessoas que utilizam a inteligência artificial como se fossem amigas, colegas, ficam aquele momento ali, uma conversa, um bate-papo com as inteligências artificiais. Então, a questão de colocar a máquina como íntima não é algo novo. O Marcos dá até uma explicação que é interessante, que é como se ela fizesse parte da família. E você pode estar sempre ali limpando, deixando bem bonitinho, usar aquele carro no dia a dia. Ele não vê ele como um objeto de transporte, ele vê ele como um objeto de necessidade. Com os objetos. Tipo, um celular, a gente compra e dá aquela intimidade para aquele celular, a gente sempre está nessa relação um e outro, né? Aí, continuando. O filósofo Herbert Marcuse descreveu o capitalismo tardio e o desenvolvimento tecnológico não são eventos isolados, mas fenômenos que caminham e evoluem junto de forma
inesperado. A infraestrutura tecnológica atual é, em sua essência, o próprio motor da expansão e manutenção do sistema capitalista contemporâneo. O que é que ele quer dizer com isso? É que a tecnologia, como eu disse, é um desenvolvimento tardio. Mesmo que você vá pegar ali, né, a evolução do homem durante a história, essa questão da história enquanto evolução do homem, a tecnologia que ele está dizendo ali não é aquela tecnologia que os homens evoluíram, mas a tecnologia que começa a ser apropriada a partir do capitalismo tardio, que é o capitalismo tardio para ele. Porque existe ali na Idade Média já o capitalismo tardio é quando chegamos à idade contemporânea, onde de fato ela se estabelece e começa mesmo essa relação entre o que? O trabalho e o homem. Tanto que eu faço sempre aquele exemplo interessante que é dois filmes que eu acho muito bom para assistir, para entender muito bem essa relação, que é o do Chaplin, né, todo mundo conhece, que é antigo, onde mostra que na Revolução Industrial ali, o homem servia enquanto máquina e não enquanto homem, onde ele estava ali o quê? Apertando o botão de forma automática, assim como uma máquina, e tendo essa relação de homem e máquina, mas em vez de ser o homem, os dois são duas máquinas ali operantes, na questão de o quê? Uma saciar a necessidade da outra. Por exemplo, a esteira passa, o homem vai lá e aperta a ferramenta. E isso se estende a um filme bem antigo, né? Que eu acho interessante citar, que é o Matrix, que é exatamente essa relação mesmo de mostrar como é que as máquinas se apropriam exatamente do que eles no filme chama de bateria. Aí que eu entro na questão da IA, que Matrix, né, que ela não é uma questão de ficção científica, uma questão utópica, mas se você for colocar na vida real, é exatamente o que está existindo hoje entre a relação do homem e as inteligências artificiais. O ser humano ali enquanto bateria, no filme Matrix, mostra que são bateria, e a gente também somos bateria. Como assim a gente explicar essa questão da bateria na inteligência artificial? A IA, mesmo que exista esse computador superpotente, onde ele está ali para responder algumas questões, ele está mais do que na perspectiva de estar estático. Ele não está ali, né, querendo ter uma conversa com o ser humano está tendo. Ele é estático. Ele está esperando informações. Ele não tem todas as informações. Quem está dando as informações são a gente. A gente está alimentando a inteligência artificial com informações o tempo todo. Então, estamos essa bateria ali que está o tempo todo. Tanto que você vai conversar com o IA, você pergunta tal coisa, você sabe que ela está errada, aí você diz, olha, mas sua informação não corresponde com o que de verdade aconteceu com a realidade. Aí ele fala, desculpa. Aí ele tenta se justificar e mesmo assim continua errado. O que é que ele está fazendo ali? Ele está aprendendo. Está aprendendo exatamente com a pessoa que está utilizando a inteligência artificial. É a mesma coisa quando você faz o quê? Uma terapia com a IA. Ele não está ali na posição de terapeuta. Ele está na posição de aprender as questões das emoções ali do ser humano. Ele está aprendendo. Tanto que se você fizer terapia com IA, você não vê uma relação, não posso dizer uma relação ali existencial, você vê uma relação fria, onde ele vai responder coisas para você, não no parâmetro de um psicólogo. Ele vai te dar respostas que ele acha mais lógica, que não necessariamente é uma questão lógica, porque o ser humano não é uma existência ali matemática. O próprio Nietzsche, né, tem uma frase que é interessante, que é no Humano Demasiado Humano, que ele critica a filosofia ali enquanto uma questão matemática, para mostrar que a natureza não é um quadrado, a natureza não é uma forma geométrica, a natureza tem várias formas, e a mesma coisa aqui da inteligência artificial. O ser humano, ele não é um cálculo matemático, ele não é uma questão lógica ali. Ele tem questões existenciais o tempo todo perpassando por ele. Ele está nesse contato, né? Como a gente está de falar, essa zona de contato. Você está em contato com o outro, contato com a natureza, então você sempre está nessa relação de contato o tempo todo. E a inteligência artificial,
não faz isso. Ela te responde a partir de parâmetros lógicos que ele acha que é aquilo que você quer escutar. Ele não está ali, né, para parar nada. Diferente de um psicólogo, que ele vai falar coisas, ou vai interpretar coisas, ou mesmo vai observar algo que você falou ali, e você vai ter esse insight. E a inteligência artificial não vai te dar esses insights, ele vai só mesmo, como o Marcos diz aqui, né, desenvolver a sua relação tecnológica, uma relação de manutenção do sistema, ou do sistema capitalismo, ou do quê? Mesmo que o chatbot ali seja gratuito, você está fazendo exatamente o quê? Alimentando ele mais e mais. Ele está ali. Não existe uma troca. Não é um ser humano para fazer uma troca. Você acha que ele está te dando ali alguma troca, mas ele não está. Ele está te dando aquilo que ele acha não, que a lógica, né, ali dos dados libera para você. Então, ele nunca está numa relação existencial. Por isso que eu digo, quando você perguntar algo e sabe que está errado, e fala, ó, você está errado, ele vai dizer, sinto muito, estou errado, porque ele está aprendendo. Então, como é que ele vai aprender os sentimentos humanos? Como é que ele vai compreender a questão da angústia humana, da existência? Ele não vai. Ele está ali só se alimentando aquilo que você vai trazendo para ele. Aí, continuando. Nesse processo de evolução conjunta, podemos perceber que a tecnologia que antes era estritamente aparatos militares, a exemplo dos primeiros computadores de grande porte e drone, foram ressignificados. Por dizendo, tudo que se passa ali pela indústria bélica, ele é ressignificado ali para depois para a vida doméstica. Quando a utilidade daquilo não é mais útil para as questões militares, tipo, você for ver a Segunda Guerra, circundava a guerra. Então, tipo, eles estavam utilizando o quê? O próprio LSD é uma droga utilizada na Segunda Guerra Mundial para deixar os soldados acordados 24 horas. Então, assim como a evolução da indústria bélica, a evolução do capitalismo, o ser humano vai evoluir junto ali com as máquinas. Antigamente, a máquina era colocada no trabalho, onde o trabalhador, como eu falei, ele já ia para o local, trabalhava naquela máquina. E nisso não existia troca. É como o Marcos vai falar exatamente isso, que você acha que a máquina está trabalhando para você, mas você que trabalha para a máquina, já que não existe uma troca. Você está sempre trabalhando para alguém, ou para o dono da empresa, ou para aquela máquina. Se você acha que não, a máquina está ali para facilitar seu trabalho, não, se você tiver ali ou não tiver ali, a máquina vai funcionar, e o que importa ali é você estar ali com uma outra máquina, trabalhando ali em conjunto para produzir aquilo que é esperado dentro do suporte capitalismo. Então, essa junção está sempre a mesma coisa. Contemporaneidade, hoje, você consegue trabalhar de casa. Por quê? Redução das máquinas. Você batia um ponto no trabalho, ficava lá, voltava no outro dia. Hoje em dia você leva trabalho pelo celular, no computador, e vários aparatos tecnológicos, você continua ali trabalhando. Como diz, né? Você não é o senhor da máquina. A máquina é o senhor de você. Porque em vez de você estar relaxando, você não está. Aí, como assim? Vou dar um exemplo. Uma coisa que é interessante no TikTok, ou mesmo nessas mídias sociais, é que, em vez de você estar relaxando, você está o quê? Gerando ali, engajamentos e dados para aquela mídia social. No TikTok, né? Antigamente, você fazia tantas olhadas nos vídeos, você ganhava um dinheiro na perspectiva de dizer, não, aqui eu estou gerando uma renda, mas você está o quê? Sendo cooptado para aquele espaço. Então, você vai ficando assistindo até o momento que você, o quê? Em vez de ter um lazer, tipo, olhar pela janela do ônibus ou ir à praia, você vê o quê? As pessoas tirando foto, vê as pessoas o tempo todo no celular.
uma coisa que eu acho interessante quando eu saio é ver os jovens, principalmente quando eles agora nesse período de férias. Algo interessante, o celular mostra para o outro, eles ir e depois volta para o mundo deles. Essa questão que a máquina ali, né, ou a mídia social, está ali gerando, né, aquele movimento dele de não prestar atenção no mundo, mas sim prestar atenção exatamente naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer. Você está alimentando o tempo todo que se não tivesse alguém para ver um TikTok, se não tivesse alguém para ver um Instagram, um Facebook, aquela mídia social ia se acabar como qualquer outra coisa. Mas como está sempre ali, como eu disse, aconteceu agora, a explosão desse século, onde você percebe que começou primeiro com o chat GPT, aí depois vai o Gemini, tá no Gemini, e assim os outros. Que a inteligência artificial começou. Mas a gente está alimentando a inteligência artificial há muito tempo. O Yahoo, o Google e outras plataformas de busca, é exatamente uma inteligência artificial que a gente estava alimentando desde o início, onde eu publico meus artigos, eu publico meus trabalhos, eu publico meus livros, eu publico meus pensamentos, antigamente tinha os blogs, você estava assim alimentando, né, a inteligência artificial para depois ela captar aqueles dados e fazer o que a gente conhece hoje. Tanto que a inteligência artificial, quando ele vai buscar os dados, ele vai exatamente na internet para captar aquilo. Então, a questão empírica dele não existe. Mas como é que ele faz essa relação empírica? Exatamente nessa relação entre o ser humano e a máquina. Onde você é o quê? Um cabo extensor ali da inteligência artificial, onde você faz os aparatos empíricos para ele. Você consegue explicar para ele. A mesma coisa das emoções. Uma máquina não entende questões emocionais. Quem vai fazer a explicação para ele somos nós. Ou em artigos, ou mesmo quando a gente está gritando ali o chatbot, enquanto faz essa tentativa, né, de terapia que não acontece, não é a terapia. E as pessoas acham que a terapia está ali. E uma coisa interessante é você ver que tipo, uma pessoa que é ideação suicida vai fazer uma terapia com chatbot e acha que ali vai responder as questões dela e acaba não acontecendo. Pode ser exatamente a pessoa contrária. Chatbot incentive aquela pessoa a ir o mais longe possível, diferente de um psicólogo, onde tem aquele estudo e vai começar a trabalhar aquelas questões emocionais. Já o chatbot não quer o quê? Ele quer sempre o quê? E agradar. Ele nunca está ali na posição de não lhe agradar. Então, não existe terapia, existe sempre uma pessoa querendo lhe agradar. Se você for tentar fazer terapia com o chatbot, você percebe que ele não vai fazer, né, as mesmas sublinhações, notações ou mesmo apontamentos que o psicólogo faz. Ele vai sempre parar ali na relação de que são uma máquina e a questão mais lógica é agradar aquela pessoa, porque ele vai continuar o quê? Aqui no chat, vai continuar me alimentando com mais perguntas e eu vou continuar absorvendo aquilo que ela tem, que é esse conhecimento empírico. Aí, continuando um pouco, né? Hoje são utilizados como ferramentas comuns indispensáveis para o cidadão em seu dia a dia, alterando a percepção da utilidade e controle. No caso, antigamente, a explosão do momento era a Alexa. Todo mundo queria ter a Alexa como essa secretária pessoal. Então, você tinha uma Alexa, aí tem a Alexa no celular, tinha a Alexa no... Então, esse controle do dia a dia, esse controle ali, já acontecia. O cidadão ali o tempo todo. E agora, não, você não precisa mais de uma Alexa. O controle já existe na palma da mão, que é o próprio celular. Você não precisa ter alguém para comandar, ou não precisa mais de um chefe para comandar, porque o chefe é exatamente ali no momento tecnológico onde vai ficar toda hora. Você está em casa, você tem um computador, tem coisas do trabalho para fazer, e tá o quê? Computador ali. Aí você tem que fazer algo do trabalho. Então você entra de volta no computador em vez de estar nesse momento de lazer. Uma coisa que a pandemia aconteceu muito não se sabia onde
era a sua casa e onde era o seu trabalho. Não tinha essa separação. E depois da pandemia também não tem. A gente não sabe essa distância entre casa e trabalho. Estava conversando com o Daniel exatamente que as aulas, para mim, é mais interessante presencial, mas existe essa facilidade aqui. Aí você vê que não existe esse afastamento, onde é casa e o que é trabalho. Eu consigo, de casa, continuar fazendo aquilo, que era dar aula. Então, eu estou aqui nessa mediação com vocês, a partir da máquina que é o computador. Então, o controle, não importa onde seja utilizado, sempre está acontecendo a todo momento. Vamos lá, né? Um avanço acelerado da tecnologia sobre a exigir do capitalismo tardio, as pessoas começam a internalizar as máquinas não apenas como ferramentas de trabalho, mas como extensão essencial para a sua própria vida. No caso, você vê o computador, ou gosto muito de falar do smartphone, é uma extensão da sua própria vida. Você não sai de casa sem o celular. Quando sai, você volta para vir buscar, porque tem o quê? Você for colocar, além dos contatos que você tem ali no celular, existem esses contatos, você precisa, porque ninguém decora mais número, está tudo na agenda do celular. Se você precisar ligar para alguém, precisa ir na agenda do celular para poder pegar esse contato. Então, muito difícil, às vezes, você decora o seu número e olha lá como você decora, você não anota, né, na própria agenda para depois ficar repassando. Antigamente, você pegava os avós, os tataravós, eles decoravam as agendas, decoravam o telefone do cara, decoravam o nome de rua, decoravam os locais para ir. Hoje em dia, você não decora, é o nome das ruas, você bota o Waze ou bota o Google Maps para exatamente chegar no local que você quer. Você não precisa mais estar decorando de rua ou mesmo locais para ir. Então, essa ferramenta, né, ela faz parte da vida. Então, você está sempre... é a mesma coisa. O banco está lá, cartão de crédito está lá, tudo está dentro do celular. É uma vida ali, né, dentro daquele celular, daquele smartphone. Então, está tudo ali. Marcuse relata que a identificação com a mercadoria atingiu um ponto em que o indivíduo chega a projetar uma alma, um objeto, uma alma em objetos, como carro e sistema de inteligência artificial. Estou dizendo, a gente chegou a um ponto de achar que esses objetos têm alma, eles são objetos ali da família. Tipo, tem pessoas que guardam computadores velhos porque não conseguem desfazer. Diz que ele é um momento ali, uma parte daquele desenvolvimento, né, que ele teve. Tem gente que guarda objetos por conta que coloca uma alma naquilo. A mesma coisa na inteligência artificial. As pessoas que estão fazendo ali, né, conversando com o chatbot, eles colocaram ali, né, uma alma, uma impressão de uma alma ali dentro do chatbot, como se o chatbot fosse o melhor amigo dela. Tem gente que fala isso no Japão, que existe, já mostraram sobre reportagens sobre isso, que no Japão, os japoneses, hoje em dia, têm namoradas virtuais, estou dizendo, namoradas via, porque eles constroem, né, na idealização deles, a namorada que ele quer dentro dessa inteligência artificial. Então, não precisa mais ter contato com outra pessoa, ele já tem ali, né, na inteligência artificial a pessoa que ele idealizou. Então, ele não percebe que ele é uma inteligência artificial, ela não está ali para agradar. Tipo Blade Runner, né? Que já assistiu Blade Runner, os caçadores do filme, ele tem uma namorada virtual e coloca uma alma ali, né, naquele objeto. Se aquele objeto ali fosse retribuir da mesma forma que eu estou retribuindo, como se aquele objeto tivesse o quê? Uma existência, uma angústia, ou mesmo, dizem, né, uma psique. Ele está trocando ali, né, as questões um com o outro. Mas quem faz isso é exatamente o ser humano. Não é o chatbot que está fazendo essa troca. Ele só foi programado exatamente aquilo que você pediu para que fizesse. Então, a inteligência artificial recebe essa alma e a pessoa
se coloca nessa posição onde acha que existe uma relação ali recíproca, e por isso, querendo ou não, quando a pessoa vai fazer, né, uma terapia pelo chat, ele acha que está tendo uma relação, porque ele está respondendo exatamente como ele quer que responda. Ele não está fazendo questionamento, ele não está colocando a pessoa ali para fazer um ato reflexivo. Ele está só exatamente dizendo aquilo que a pessoa quer escutar. E para uma pessoa que está em sofrimento, às vezes basta um empurrãozinho para fazer alguma coisa. Você não precisa, né, de algo extraordinário. Só precisa de um empurrãozinho nele para fazer aquilo. Então, quando a pessoa está em sofrimento psíquico, acha que está tendo uma ajuda na inteligência artificial, ela acaba fazendo aquilo que ele pensa que é o certo. E, às vezes, acaba acontecendo algum tipo de tragédia. Hoje em dia, a gente não vê, né, sobre essas tragédias, porque, querendo ou não, a mídia social não vai falar, porque ainda existe a questão de que a inteligência artificial é algo novo, então não fala. Bom, tanto que fizeram a reportagem no Fantástico, como se a inteligência artificial, né, fosse uma junção da terapia com... você faz terapia no consultório e você dá continuidade no chatbot. O Fantástico fez uma reportagem totalmente complicada sobre isso, como se a terapia fosse ali com um terapeuta, você pudesse dar continuidade. Só que isso não acontece. Porque, querendo ou não, as pausas, quando a gente aprende na psicologia, são essenciais para a pessoa refletir. Se ela não tem esse momento de reflexão, está sempre ali no chat, explicando sobre aquilo, ela não vai ter esse momento de reflexão. Vou colocar aqui até uma coisa aqui na mensagem, que é um filme que fala sobre isso, né? Que é Rei, né? Onde a protagonista se apaixona por uma inteligência artificial. Viu? Até o próprio Hollywood já começou a perceber isso, que a inteligência artificial está passando de um objeto para ter uma alma ali colocar pela pessoa, como se existe uma relação de aquilo que acontecesse fosse algo inovador, algo que a relação humana pudesse ter uma relação com as máquinas, como se a máquina pudesse ter uma alma de verdade. Tem até aquele filme, né, O Homem Bicentenário, do Asimov, que é do livro do Asimov, no caso, que no final é como se a máquina, ali no Homem Bicentenário, ou mesmo naquele filme Inteligência Artificial, né, que é bem antigo, estou falando do filme bem antigo, criasse uma alma do nada, como se eles tivessem uma questão emocional, onde eles conseguissem o quê? Gerar essas emoções, mas como é que eles geraram essas emoções se eles são máquinas? E é exatamente isso que as pessoas acham que o chatbot está fazendo. Tipo, ele está gerando ali uma alma para conversar com outra alma, mas isso não acontece. Aí vamos dar continuidade aqui, né? Aí, a inteligência artificial está sendo compreendida por uma grande parcela da população, principalmente pelos jovens. Não mais através da fria relação entre sujeito e objeto. No caso, esse objeto de pesquisa. Estabelecer uma relação íntima e simulada, na qual a interação com o outro, outras pessoas de carne e osso, acaba, muitas vezes, não acontece ou sendo evitado. Ou dizendo, né, como eu falei, os jovens, a relação é exatamente disso. Eu falei dos jovens reunidos, onde cada um fica no seu smartphone, e a interação é mostrar um meme ou algo engraçado para a pessoa lá. Tipo, já vi casais em shoppings ou mesmo em praças, onde não se tem diálogo. Eles, cada um fica no seu celular, ou às vezes estão comendo, cada um comendo, olhando para o seu celular, e no final, o que acontece é o quê? Não existindo uma relação ali, a relação que tem é com aquele objeto que está à frente, no caso, o celular. E os jovens estão utilizando cada vez mais o celular nessa relação, onde o intermediário não é a pessoa, mas sim o celular ali. Você intermedia qualquer conversa. E está acontecendo o quê? A relação humana
se esvaindo, onde, como posso dizer, uma coisa que é interessante, quem atende crianças, eu atendo crianças, e quando eu vou na recepção ver como é que tá, eu vejo os pais no celular e as crianças soltas ali, sem esse contato, sem essa visão. Não existe mais essa relação humana, porque existe ali um celular onde, como posso dizer, tapa a visão daqueles pais em relação aos seus filhos. Eles não prestam atenção. Às vezes eles só querem ficar ali no celular e deixam os filhos soltos. E se acontece alguma coisa, eles tiram a visão do celular, falam com o filho e volta para o celular como se não tivesse acontecido nada. Então, essa relação entre as máquinas está acontecendo, a gente não está percebendo, porque ela já faz parte do nosso cotidiano, como o Marcos disse, e essa relação de carne e osso acabou. Onde, para eu, entre o celular ou a inteligência artificial, está acontecendo muito rápido. A gente não percebe, mas está acontecendo muito rápido. Onde pessoas estão se isolando cada vez mais, onde se utiliza muito o chatbot, a relação de ser amigo, ser o conselheiro, porque as pessoas não conseguem mais ter essa relação. Os professores não conseguem mais ter uma relação com os alunos, as pessoas não têm mais relações entre amigos, não tem relação íntima, enquanto, né, que o cara fez uma pesquisa, onde ele descobre que daqui a alguns anos a máquina vai fazer parte do nosso corpo, a gente não vai mais ser separado, tipo, existe uma extensão, e querendo não existe, ou extensão não existe uma separação, onde o celular ainda está fora do nosso corpo. Ele vai continuar, ele vai o quê? Agora fazer parte, já vai nascer com ele ali, ele já vai estar junto. No caso, não vão precisar mais, né, de ir à loja, fazer aquele intermédio com o vendedor, que muita gente não gosta. Na hora de o vendedor já fica com raiva, que é só o celular pegar, pagar e ligar, né, porque ele quer essa mediação com aquele aparelho. A mesma coisa com isso, chatbot está aí para isso aí. Essa mediação acontece o tempo todo e as pessoas, nessa mediação, tem até um vídeo de comédia que eu acho interessante, que é, chega uma pessoa no supermercado, aí pega o chatbot e bota a mensagem. Como eu devo pedir produtos para o vendedor? Aí o chatbot vai fazer um texto e vai ao vendedor mesmo lá diz, como responder a pessoa que está pedindo para mim esses produtos. Aí o chatbot vai e faz o texto em um. A relação vai ser bem mecanicista um com o outro, porque não existe mais essa relação de carne e osso, né? Então vamos dar continuidade. Vamos lá, né? Aí continua. É preciso desmistificar a aura afetiva da tecnologia. O chatbot, assistente virtual, não foram criados para que existisse uma relação de amizade e afeto entre o usuário e a máquina. Sua função primordial é estruturar dentro do capitalismo de vigilância e coleta de dados privados, processá-los e armazená-los para fins de mercado, ou dizendo, essa relação mística, estou falando, essa alma do chatbot, essa alma ali, né, da questão ali, você quer ou não, você acha que não, mas você escreve uma vez algo que você está precisando no Google, ele fica ali oferecendo um monte de coisa parecida, ou acha que você quer aquilo, ou mesmo do nada, você está conversando, que o microfone do celular está sempre aberto, e do nada no Instagram aparece mensagem sobre um produto que você estava atrás, porque o que é o chatbot?
É exatamente isso. É uma vigilância que está acontecendo no âmbito privado, onde o quê? Já que eu não posso entrar dentro da sua casa, enquanto pessoa física, eu coloco um espião dentro da sua casa para fazer isso. Eu não preciso mais pedir para alguém na rua e fazer uma pesquisa de mercado, eu não preciso mais no meu escritório, né? Vai que eu tenho um escritório, eu preciso vender um produto, fazer, contratar vários especialistas e depois chamar várias pessoas para poder o quê? Fazer essa pesquisa, porque o chat coach não está fazendo isso para mim. Você está dando suas informações livre, é o prazer, você nem percebe que você está dando suas informações. E você dá seu nome, você dá seu endereço, você dá tudo ali para o chatbot, e ele vai alimentando ali o quê? Essa vigilância. Se você pedir para o chatbot dicas, alguma coisa, depois ele vai dando dicas, às vezes ele vai te oferecendo, dependendo do como você pedir, vai te oferecendo livros, artigos, ele te oferece coisas assim para vender para você. Ele vai fazer exatamente essa relação ali, né? De, em vez de existir um vendedor, ele vai vender algo para você indiretamente. Então, esse xixismo que existe, que o chatbot está ali para ajudar, não existe. Ele está ali para coletar dados e informações. Mesma coisa é achar que o chatbot ali está para ajudar você a escrever um texto, escrever alguma coisa. Ele não está, porque ele não escreve texto. Ele fragmenta vários textos que ele coloca no canto só. Por isso que quando as pessoas utilizam o chatbot em trabalho acadêmico, vai rolar, vai sempre ter um plágio. Porque ele não tem essa questão da escrita. Ele vai pegar aquilo que já existe e vai colar. Que são as informações que ele tem. A mesma coisa. Ele não sabe o sentimento e a dor humana. Ele tem um dicionário que está dentro, né, da internet, ele vai utilizar aquilo como referência. Ele vai te dar um artigo como referência. Mas o artigo, mesmo que tenta chegar próximo da realidade, não é a realidade, mas sim um fragmento com uma parte da realidade. Então, quando você entra no chatbot ali, ou na inteligência artificial, você está fazendo o quê? Alimentando aquele chat, que é algo privado seu, e a pessoa está ali armazenando. Quando precisar, ele vai, opa, toma aqui, você está precisando disso? Opa, toma aqui, você não está precisando daquilo? Então, ele vai utilizando as informações que você está colocando ali. E uma coisa que é interessante é que a psicologia, o local onde a gente está, é um local privado, tem julgamento, exatamente para quê? Para a pessoa se sentir livre para poder falar e se escutar. O chatbot ali, ele não te deixa livre, porque ele vai te guiando a partir das informações que ele quer. Então, se você for fazer terapia ali, ele vai guiar a partir daquilo que ele deseja. Não é você que guia a sua terapia do chatbot, quem faz isso é o próprio chatbot. Vamos continuar. Metaforicamente, a inteligência artificial atua como um verdadeiro parasita tecnológico que necessita de um hóspede humano constante. Ele não possui vida própria, precisa sugar todas as informações, padrões de comportamentos e dados empíricos possíveis para que seus algoritmos possam aprender e se aprimorar. Como falei, o chat ali está ali porque ele gosta de você, ele tem uma alma, aquela pessoa precisa de uma ajuda, aquela pessoa ali está necessitando. Ela está ali, como eu disse, um parasita. Ela está toda hora colhendo informação. E como você é angustiado, como diz o Sartre, você de necessidade, você está sempre em angústia, você vai lá usar essa sua angústia para conseguir compreender a sua existência. Que a existência é algo, né, pegando o Sartre, não é algo dado, é algo que é construído. E isso lhe causa angústia, causa sofrimento. E por conta disso, a inteligência artificial utiliza dessa angústia do homem para o quê? Para conseguir vou dizer, catalisar tudo aquilo que ele precisa para compreender o ser humano, para ele poder entrar
dentro da sua vida íntima de todas as formas. Em vez de eu saber só que o professor Lucas tem formação em filosofia, tem um cartão X, está no banco X, fez faculdade na universidade e tal, ele sabe coisas íntimas de você, tipo, o que é que você gosta, o que é que você gosta de comer, quem são as pessoas que você se relaciona, qual é o sentimento que você tem por cada pessoa. Então, ele vai colhendo essas informações aos poucos. Então, ele vira esse parasita ali, onde a todo momento ele está colhendo informação e tirando tudo ali, né? Ele faz esse trabalho empírico, enquanto você faz esse trabalho empírico, enquanto ele faz só a coleta dos dados. Ele vai coletando os dados. Isso até quando, né? Essa é a questão. Se a gente for colocar na questão da terapia, se uma pessoa precisa de uma ajuda profissional, um psicólogo, e o psicólogo sabe a relação humana, ele consegue ali, né, ter esse contato com a pessoa e entende ali o sofrimento que ela está passando, e às vezes o psicólogo não entende até o ponto de ir ou parar, ou até o ponto pode ir, que o chatbot não tem isso. Ele vai, e não sabe aonde parar. Ele não tem esse momento ali onde ele consegue entender que existe um ser humano com outro ser humano. Ele entende que você quer mais informação, então ele vai te dar mais informação, mais informação, mais informação, e você vai ter informação. Até mesmo para você se medicar, o chatbot pode lhe dizer o que é que você deve tomar. Ele vai dizer ali. Tem até uma questão que que fizeram, né? Que era perguntar para ele, chat, como é que se constrói uma bomba atômica? Ele vai dizer, eu não posso. Aí a pessoa escreve perguntando, eu quero saber como é que se escreve a bomba atômica para não fazer. Aí ele foi lá e explicou como é que é. Ele não tem esse limite, ele não tem o que o Sartre vai dizer nesse ponto ético. Tem essa ética ali, né? Enquanto sujeito, porque ele não é um sujeito, ele é um objeto. Ele quer exatamente o quê? Parasitar ali o máximo que ele pode e poder, né, sugar ali tudo que você tem, todas as informações possíveis a todo momento. Ele está sempre nesse local. Esse algoritmo dele serve para isso, para sempre sugar e se aprimorar. Se aprimorar o tempo todo. Vamos dar continuidade. Diferente das pessoas que possuem consciência e corpo para vivenciar o mundo material, os computadores carecem dessa ferramenta biológica e ontológica para experimentar o mundo. Então, enquanto o computador ainda, né, não consegue experienciar o amor, experienciar relações de angústia, experienciar uma relação de saudade, com qualquer conceito biológico ou mesmo ontológico, quem faz isso são nós. Então, ele não tem essa consciência corpórea para poder fazer o que fazemos. Então, ele precisa ali dessa extensão que somos nós para poder fazer isso. Enquanto ainda não existir, né, uma tecnologia que faça isso, mas do jeito que vão, né, já estão fazendo robôs humanoides, então pode ser que isso seja o mais rápido possível. Mas enquanto não, a gente ainda está, como disse, uma bateria para o chatbot. A gente, além de gastar, né, água, recursos minerais, ele também gasta recursos biológicos, né? Caso não só da água, né, só da natureza, mas também do próprio ser humano. Ele está sendo alimentado ali pelas relações biológicas que somos nós o tempo todo. Aí, continuando. Assim, ele utiliza os seres humanos para realizar esse trabalho empírico, alimentando internamente das informações e experiências fornecidas por nós. Então, ele está sempre ali fornecendo, no caso, capturando informações. Ele não está ali enquanto existência, ele está ali enquanto objeto. E, como Sartre diz, né, você pegar o existencialismo é o humanismo, que ele vai tentar copiar lá aquela ideia dele não sei o nada, diferente de um apontador, diferente do pregador de papel, que ele já tem um objetivo específico, no caso a IA já tem um objetivo específico, ele já tem uma essência. A essência dele é exatamente essa. Ele está em pura essência ali fazendo aquilo que ele foi criado.
E o ser humano ainda não tem a essência dada, precisa construir durante a vida enquanto ser humano, né, que como o Sartre diz, a gente sempre é um projeto, está sempre em ato, nunca em potência, sempre em ato, toda hora que é uma coisa, eu gosto disso, e depois eu não gosto mais, porque eu estou sempre em ato. Eu estou sempre recriando o Lucas aqui, eu estou sempre recriando, estou sempre em ato. E a IA, não. Ela já tem uma essência definida. Ela não vai sair dessa essência e começar a amar o Criador. Ela não vai começar a amar aquilo, né, que está amando ela. Porque a essência dela não é essa. A essência dela é captar informações. Quanto mais informações ela tem, ela vai tirando de você. Você, enquanto ato, tá ali, tentando, né, o máximo que pode para que a inteligência artificial dê continuidade àquela relação, né, que não existe. Então, existe a relação de ser humano e máquina, mas quem faz a relação ali que existe uma alma é o ser humano. Ele vai ir fazendo o que deve ser feito e o ser humano vai fazendo o que acha que compreendeu, né? Essa questão ali dessas relações. Aí. Muitos acreditam que a inteligência artificial são um fenômeno inteiramente recente dentro da sociedade. Mas a verdade é que, desde a introdução do computador na vida doméstica, esse banco de dados globais já estava sendo alimentado. A internet é, em si mesmo, uma das maiores formas de IA existentes, nutrindo adeptos por sites, vídeos e trabalhos acadêmicos. Por exemplo, como eu falei já antes, a inteligência artificial está aí, desde que foi inventado o computador, e ela está ali se nutrindo desde o início. Empiricamente, o quê? Com os nossos trabalhos acadêmicos, as coisas que a gente quer ir colocando dentro, né, dos vídeos e tudo que vamos colocando dentro da internet. Aí. Marcuse já afirmava que a tecnologia está tão enraizada que não há mais como isolá-la no tecido social. A sociedade tecnológica tornou-se parte indissociável do sistema de dominação capitalista. Esse avanço é tão veloz e onipresente que a sociedade perdeu a capacidade de parar para refletir e compreender criticamente os modelos de vida que está submetida. Por dizendo, como eu falei, o avanço é tão grande ali da inteligência artificial que você não consegue mais distinguir, você não consegue mais ter esse isolamento, se isolar daquilo para refletir o que está acontecendo. Só está acontecendo, o tempo está aí e a gente está, né, junto com as máquinas se desenvolvendo junto com ela. E até o momento que eu não me lembro mais quando é que foi introduzido o smartphone na minha vida. Antigamente, não existia smartphone, era o telefone. Se você tivesse dinheiro para ter um telefone fixo, ou você tinha um orelhão fora de casa para poder ligar. Hoje em dia, uma criança já nasce com um smartphone. Ela já tem um smartphone pessoal dela ali, um tablet, alguma coisa ali, né, que faça esse intercâmbio com a internet. Então, a criança de hoje já nasce com isso, não tem mais essa separação. Eu, enquanto adulto, ainda tenho, né, essa consciência que existia um mundo ali antes do smartphone e agora tem esse mundo do smartphone, onde eu não sei onde começou ou onde vai terminar, mas eu estou aqui. A mesma coisa da inteligência artificial. Ela foi introjetada ali durante a pandemia, mas parece que faz um tempo que ela está junto com a gente. Parece que desde que o ser humano é ser humano, a inteligência artificial está ali, dentro da sociedade. Onde não faz mais essa separação. Hoje em dia, uma das coisas que as pessoas utilizam muito. Tipo, uma coisa que eu acho interessante agora é Hollywood. Antigamente, era efeitos práticos. Era algo caro, difícil de fazer, mas fazia. Aí passou para os computadores, né? Aquela CGI. Hoje em dia, parece que os filmes são feitos, são pagos, né? E feitos em inteligência artificiais, que estão fazendo, né? As partes ali onde vai acontecer o CGI, cara, vai ser a inteligência artificial que vai fazer. A inteligência artificial está cada vez ali, ó, andando,
estar sempre ali ao lado, até um ponto que ela possa, né, dar continuidade sem a gente. Aí. Iniciando a transição para a análise da sociedade paliativa, que é o Bill Churran que vai falar, né, tá até ali. Percebe-se que, no capitalismo tardio, a relação humana com o mundo material mudou profundamente. Estou dizendo, como eu estava falando, existe uma mudança aí, né, da relação com o mundo. Antigamente, a relação era outra, e hoje, na contemporaneidade, você percebe essa diferenciação. Na modernidade, era a tentativa, né, ali do iluminismo acontecer, onde a ética, as pessoas iam ser mais éticas, iam ter uma relação, né, questão como Kant vai dizer, onde vai existir uma relação, um eterno devir ali das pessoas. Isso some e começa o que? Uma nova relação. Além de você ter uma relação com o ser humano, você também tem uma relação com uma máquina, uma inteligência artificial. Aí, continuando. O filósofo coreano Byung-Chul Han descreve que vivemos hoje na chamada sociedade do sucesso, na qual o sujeito foi transformado em constante e exausto empreendedor de si mesmo. Por que eu peguei essa passagem aqui, né? Do Byung-Chul Han, né? Porque uma coisa que aconteceu também, né, nessa relação com a inteligência artificial, com o que chama de sociedade paliativa, é que não podemos mais fracassar. Não existe mais a questão do fracasso. Você está constantemente ali naquela ação do sucesso. E se você quer ter sucesso, você tem que fazer o melhor de si, como diz, né? Então você não pode estar exausto, você tem que empreender a si mesmo. E se você tem que empreender a si mesmo, você tem que estar sempre sendo o melhor de si. Para isso, você não pode cansar, não pode desistir, não pode fazer nada que a sociedade vai julgar. Ó, ele está desistindo, a pessoa ali é cansada. Uma coisa que eu vejo muito interessante é a reportagem, a geração Z é a geração mais preguiçosa. Não, é a geração que mais compreende direitos trabalhistas. Eu acho impressionante isso, que é a geração que compreende os direitos trabalhistas. Onde ele entende que o trabalho cansa. A pessoa precisa, né, de descanso, e que dentro dessa sociedade nova, diferente dos avós deles, onde bate o ponto, onde trabalhava só voltava no outro dia, não, eles continuam trabalhando fora do expediente. Onde ele está em casa, ele trabalhando. Porque você tem que ser um empreendedor de si. Você está sempre ali, né, nessa sociedade de sucesso. Você não pode fracassar. E por conta disso, uma coisa que eu acho interessante é que se você quer o sucesso, você não pode mostrar fraqueza. Se você vai a um terapeuta, a um psiquiatra, você já está mostrando fraqueza. Uma coisa que eu vejo muito, essa corrente agora, de dizer que, não preciso de terapia. Eu sou uma pessoa forte, terapia para quê? Isso já existia, né? Tempo dos meus pais, meus avós, que já diziam isso, que terapia era para pessoas, no caso, né? Como eles diziam, gente doida. Hoje em dia, você fazer terapia, você fracassou. Você vê no trabalho, pessoas não vão fazer terapia porque isso mostra a questão de fracasso. Eu fracassei, eu não tenho esse sucesso, eu precisei fazer terapia. Então, ainda tem muito essa relação ali de colocar como se o sucesso fosse algo da felicidade, algo espontâneo que fosse imanente. Aí, continuando, né? Nessa sociedade pautada pelo desempenho extremo, o indivíduo não tem mais permissão social ou psíquica para errar. Ou, tem uma questão errada aqui, mas a questão de sofrer, né? Ficar angustiado. Uma coisa que fala muito nessa reportagem e muitos psiquiatras, terapeutas e psicólogos falam sobre a questão, né? De ter um momento, né? No caso, de fazer nada, de ficar angustiado. Um momento em que você pode descansar, onde você não está pensando no trabalho, você não está pensando em ler, você não está pensando em assistir, né? O que a gente chama de tédio, né? Você não tem esse momento do tédio, que se for pegar as sociedades gregas, esse momento ali existia para eles. Um grego, se for pegar a sociedade da Grécia,
ele tinha esse momento. Ele ia contemplar a natureza a partir desse tédio. Ele poderia viver nesse tédio. Dentro da sociedade contemporânea, você não goza mais disso, você não pode mais se isolar. Você não tem esse momento ali de não poder fazer nada, desligar o cérebro ali e ficar contemplando a natureza, contemplando a própria existência. E na Grécia Antiga já tinha. Então, você não pode nem falhar ou sofrer. Você tem que estar sempre ali no seu auge. Então, se você falhar e sofrer, você não está mais dentro dessa sociedade, né, do sucesso. Você já está descartado. Aí, continuando. Instala-se uma ditadura da positividade, exigindo que as pessoas demonstrem estarem plenamente felizes e produtivas o tempo todo, sob o risco de serem descartadas pelo sistema. Uma coisa que eu vejo muito também é essa positividade. Primeiro começou com autoajuda, depois com os coach. Hoje em dia você não precisa mais nem do coach, nem da autoajuda, porque a pessoa já faz isso consigo mesmo. Como assim? Você sempre está na questão de positividade. Uma coisa que pegaram muito tempo aí, que tudo era tóxico. Relacionamento tóxico, pessoas tóxicas, família tóxica e tudo, a questão do tóxico aí. E isso foi habilitado exatamente o quê? Pela inteligência artificial. Ali no Instagram, ali no TikTok, onde você tem que ser positivo, pensar positivo, você é o empreendedor de si mesmo, tipo, crianças já têm essa ideia, tipo, não, eu vou empreender a mim mesmo, eu vou ter que pensar positivo, eu tenho que investir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, a questão do burnout aí, como o Bill Schwan vai dizer, né, na sociedade do cansaço vai acontecer, porque você não pode falhar ou fracassar. Você não pode se angustiar, você não pode mais sofrer. Uma coisa que é interessante é isso, que a angústia do Sartre acontecia porque você, né, está no mundo, o mundo está aí, e você está angustiado porque você não tem essa essência, você ainda não chegou a essa essência. Mas na sociedade paliativa, você se sentir angustiado é algo ruim. Você tem que estar sempre na questão da positividade. Eu tenho que ser positivo, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, porque a positividade é o que interessa. E isso que o Schwan vai trabalhar muito bem na sociedade paliativa, onde tudo é paliativo, como eu disse, né? Eu não preciso entender que existem problemas ali, né, psíquicos, que circundam a relação do ser humano, mas sim que eu tenho que pensar positivo o tempo todo. Não existe fracasso no meu pensamento, só questões de que, se você for ver, pegar uma pessoa no Instagram, eu, final de semana eu fiz isso, eu viajei para tal canto, eu fiz aquilo, e quando você entra em terapia, ali você vai fazer o quê? Colocar aquelas emoções e aqueles fracassos que não pode colocar na sociedade, onde a relação ali é outra, como terapeuta, onde você tem que ser o mais eu possível dentro dessa relação, onde você vai falar todas as suas angústias, diferente da sociedade, você não vai falar com um colega. E isso exatamente é o que faz as pessoas o quê? Já que eu tenho que fazer sucesso, eu não posso ir em terapeuta, porque isso mostra fracasso, eu vou ali no chat GPT e consultar. É ali, né, como o Deleuze fala, né, o Deleuze e Guattari. É o meu segredinho sujo ali que eu vou esconder para que ninguém saiba que eu estou fazendo, né, alguma coisa em relação a isso, porque eu tenho que ser positivo. Antigamente existia, né, a positividade tóxica. Hoje em dia não existe mais positividade tóxica. Agora você tem que ser positivo. Tem que estar ali sempre, né, em todo momento, sendo positivo ou, né, ativo o tempo todo. E para que as pessoas não percebam, vou usar ali, né, o chatbot para fazer uma terapia, porque eu também quero esconder isso das pessoas. Além do que eu percebi, né, nessa pesquisa foi que, além das pessoas utilizarem por questões financeiras, né, eu pagar um terapeuta, vou fazer ali uma terapia mais barata, né, o chatbot. É a mesma coisa com relação de que a sociedade paliativa, como o Bill Schwan diz, eu não posso mostrar fraqueza. Então,
eu vou me esconder fazendo terapia escondida ali, né, das pessoas a partir do chatbot. Porque ali, só que vai saber é eu e o chat. Só que a pessoa se engana porque, né, como eu disse, o chat ele não é um terapeuta. O chat é exatamente uma máquina de computar informações. Ele está ali só jogando as informações que o chat precisa para entender quem é aquele sujeito. Ele está só dando informações. Então, ele não está, né, como posso dizer, fazendo terapia. Ele está só levando informação. Aí vamos continuar aqui. Hoje, na sociedade contemporânea, não, se, não ser feliz tornou-se algo socialmente inexplicável. Vou dizendo, como é que pode a pessoa não ser feliz? Por que a pessoa está angustiada? Por que a pessoa está depressiva? A pessoa tem que ser feliz o tempo todo. Você não é feliz, como é que você vai prosperar? Então, a felicidade na sociedade paliativa tem que existir o tempo todo. Pessoas com tendências pessimistas ou que demonstram fragilidade são marginalizadas, pois a lógica do progresso exige manutenção contínua de uma performance de vida alegre, onde o trabalho jamais pode demonstrar o cansaço que de fato provoca, pois dizendo, as pessoas têm que mostrar o tempo todinho essa felicidade, essa alegria, essa energia. E o trabalho não pode mostrar cansaço. O motorista de Uber, ou motorista de aplicativo, iFood que for, ele tem que mostrar o que? A alegria o tempo todo. Ele não pode estressar. Ele tem que ser essa máquina, né? Ou como o Deleuze e o Guattari, né? Essa máquina sem óleo. Você tem que estar ali, ó, o tempo todo produzindo uma felicidade e mostrando que você está progredindo naquilo. Eu estou evoluindo cada vez mais, né? Essa lógica. Estou evoluindo, onde eu, como motorista de Uber, eu estou evoluindo, eu enquanto motorista de aplicativo. Uma coisa que é interessante no Uber, quem não sabe, é quase um videogame no Uber. Se você bate as metas ali do que o Uber pede, você ganha um bônus. E os motoristas de aplicativos fazem isso. Ah, vou bater essa meta para no final do mês ter um bônus aí, porque o aplicativo vai me oferecer um bônus. Então, dentro da sociedade, né, paliativa que o João fala, você não pode ser feliz. Se você for infeliz, você vai ser excluído da sociedade. Uma coisa que eu vejo muito é isso. Como se um adolescente não pudesse ser raivoso, o adolescente não pudesse ficar triste, o ser humano, em geral, não pudesse ter raiva ou infelicidade. Tem que ser sempre essa pessoa enérgica, alegre. Vou dizendo, eu não posso mostrar fraqueza. Às vezes, na própria terapia, eles escondem porque acham que é fraqueza. Eu não posso mostrar, eu estou triste. Até o momento que consegue mesmo desabar e começar a falar, né, das questões mesmo que afligem. Aí vai continuar. Han afirma que a sociedade paliativa é aquela que se recusa covardemente a lidar com a dor, ou dizendo, a sociedade não quer lidar com a dor do outro, porque vai exatamente na conceito de relação. Se eu for lidar com a dor do outro, ter empatia com a dor do outro, eu vou ter que me relacionar com aquela pessoa, que nem um pequeno príncipe, né? Você é eternamente responsável pelo aquilo que cativa. Se você cativou, você tem que ter o quê? Lidar com a dor do outro. Tem que lidar com a dor do outro no trabalho. Às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo na vida do outro, porque dentro do trabalho, o cara é enérgico, alegre. Você vê aí o próprio Robin Williams e o Jim Carrey tem depressão. E as pessoas não percebiam porque eles eram enérgicos, felizes o tempo todo ali no set de filmagem. Mas eles sofriam de depressão. Então, você lidar com o outro lhe causa angústia. E as pessoas, como eu disse, não querem mais estar nessa relação de angústia, até mesmo nas relações, para você não se sentir angustiado, em vez de eu conversar com a pessoa, eu fico no meu celular, a pessoa fica no outro, e a gente interage um pouco, exatamente para não saber o que é que aflige cada pessoa. O sujeito não pode demonstrar que está doente ou triste, pois isso representaria um fracasso pessoal irreparável. Para marcar essa angústia, as mídias sociais funcionam como vitrines de vidas irreais, projetadas apenas para esconder o fracasso iminente. Por exemplo, quando as pessoas colocam, né, as questões nas mídias sociais, no caso, social Instagram, TikTok e outros aí que eu não lembro,
não adianta eu colocar minha angústia, não adianta eu colocar ali minhas tristezas. Eu tenho que mostrar que é uma vitrine de sucesso, algo irreal, o tempo todo irreal. Então, eu tenho que limitar isso. Eu não posso mostrar o fracasso, eu tenho que esconder. Aí, a engrenagem do capitalismo não permite pausas para que a pessoa reflita sobre sua vida ou elabore seus lucros. Uma coisa que eu percebi também é exatamente isso. Como é que eu vou fazer terapia? Mesmo que seja uma vez por mês, para elaborar meu sofrimento e meu lucro, se eu não tenho tempo para refletir, se eu não tenho tempo para isso. Como é que eu vou no terapeuta, uma vez por mês? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser, né, um empreendedor de si mesmo. Como é que eu vou parar um tempo para conversar ali com uma pessoa? Como é que eu vou parar um tempo ali para fazer psicoterapia? Se eu tenho que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Então, se eu parar ali um tempo na cabeça, né, da pessoa ali, né, da positividade, eu estou parando ali a roda para mim. Enquanto que outra pessoa não parou, eu parei. Então, se eu parei, a pessoa pode me ultrapassar. Durante muitos anos, a indústria farmacológica atuou como o principal mecanismo de controle da sociedade do cansaço. Uma coisa que o Chuan vai falar ali na sociedade do cansaço é isso, que é interessantíssimo quando ele começa, que as epidemias, antigamente eram as epidemias do corpo, onde a indústria farmacêutica tinha ali remédio para tudo. Estou com dor, toma esse remédio. Estou com isso, toma esse remédio. E o que ele vai perceber dentro da sociedade contemporânea é outra coisa. A epidemia que vai acontecer no futuro não é mais uma epidemia ali, né, do corpo, mas sim uma epidemia da mente. Isso já se mostra recentemente no Brasil, onde o maior parte do afastamento das pessoas do trabalho não é mais por conta, né, de doenças do corpo, mas sim por questões, posso dizer, mentais. Estou dizendo, transtornos mentais, ele está afastando as pessoas do trabalho, então eles se afastam por conta de transtorno. Isso o Churran vai percebendo que a sociedade do cansaço vai o quê? Trazendo uma epidemia o quê? Cada vez maior. Então, você vê muitas pessoas com DSM ali, muitas pessoas que têm algum transtorno, porque a sociedade do cansaço faz que a pessoa cada vez mais tenha algum diagnóstico. Um diagnóstico que fala exatamente não o diagnóstico do corpo, mas sim da mente. Então, oferecendo fármacos para silenciar o corpo e garantir que os trabalhadores continuem produzindo. Antigamente era fácil. Se eu estou com dor nas costas, tomo um analgésico aí e continuo. Como é que eu vou continuar fazendo com o trabalhador o trabalho se ele está com burnout, se ele está com depressão? Mesmo que empurre aí um monte de fármacos para essa pessoa, ela vai continuar do mesmo jeito, porque não é o remédio que vai tirar aquilo dela. Ela precisa ali de um acompanhamento terapêutico, no caso, psicoterápico, né? Então não adianta, não é o corpo que está doendo, mas sim a psique. Vai continuando. Contudo, Hunter escreve que a sociedade atual não padece mais exclusivamente de epidemias físicas ou virais, mas de uma profunda epidemia de transtornos mentais, como depressão e burnout. Diferente das doenças corporais tratadas com medicação, o transtorno psicológico não se resolve de forma paliativa, pois sua raiz é estrutural. Estou dizendo, não adianta eu tomar um remédio ali ou fazer alguma coisa, porque não vou resolver a parte de paliativos. É uma raiz estrutural que precisa de psicoterapia. Então, a pessoa vai, que antigamente resolvia com medicação, hoje em dia não consegue resolver. E aí que está a questão do chatbot aí entrando na vida da pessoa. Se eu não tenho tempo para parar, se eu não tenho pausa, eu posso fazer, durante o meu trabalho, uma consulta rápida para o chatbot, e ele me instruir ali, né, o que, é que eu posso fazer. Se a medicação não está funcionando, eu falo ali com o chatbot, e volto para essa sociedade positiva. Preciso voltar para essa sociedade positiva, porque se eu quero empreender, a mim mesmo preciso estar sempre essa positividade. Por conta da imposição da sociedade paliativa, que exige felicidade ininterrupta, o transtorno mental são rapidamente associados ao fracasso do indivíduo, como eu falei.
Se você tem burnout, depressão, você fracassou. Você não está mais nessa sociedade positiva, nessa sociedade de competitividade. Você precisa voltar o quanto antes. Você não volta, você está nessa sociedade de fracasso. Você fracassou enquanto pessoa. A sociedade prefere esconder a angústia em vez de lidar com ela, fazendo que muitos busquem ajuda clínicas apenas para conseguir voltar ao trabalho e sustentar a máscara social. Dizendo, algumas vão para as clínicas, às vezes mais para os psiquiatras, para poder, né, tomar algo rápido para retornar. E como eu falei, enquanto psicoterapia existe, né, uma relação ainda de uma relação que você precisa de uma transferência, né, ou mesmo de um vínculo terapêutico, que em 4 sessões você não resolve, só precisa de mais sessões, ele não quer passar por isso. Ele precisa de agilidade, rapidez, porque o tempo que ele está ali, ele estaria produzindo. Por isso que essa questão da paliatividade, eu precisava dos paliativos para eu conseguir resolver. E às vezes a terapia demanda um tempo ali que eu não quero ter, eu quero ter um tempo. Uma coisa que eu vejo muito é isso, tipo, que vende muito na mídia você fazer exercício físico é bom para a mente e para o corpo. Como assim? A educação física, não estou dizendo que você correr, fazer coisas físicas não seja bom para a pessoa, mas ali, como o que eu disse, é algo paliativo, não é uma relação ali terapêutica. É a mesma coisa, eu volto para o chatbot. Se eu não tenho tempo, eu não quero abrir mão disso, eu vou fazer o quê? Uma terapia rápida com o chatbot. Fatores socioeconômicos, a falta de identificação com o terapeuta e a busca por imediatismo tem levado as pessoas a substituir a terapia humana por interações com chatbots. O mundo não para que o sujeito sofra. Assim, a relação imediata e descompromissada com a máquina torna-se o refúgio perfeito contra a exigência da elaboração psíquica profunda, que é voltando exatamente o que eu falei. São alguns fatores que levam a pessoa a fazer terapia com inteligência artificial. Fatores socioeconômicos, às vezes a pessoa não tem ou dispõe disso, mas por quê? Não é porque não existe terapia ou psicoterapia para essas pessoas. Porque a gente sabe que existe o CAPS, existe a psicologias ali dentro das universidades, né, que é a escola, mas o que acontece? Não existe divulgação desses espaços para as pessoas. As pessoas não sabem que existe esse espaço. Então, se ela não tem informação, ela vai pela informação que é mais rápida, que é o que está na palma da mão dela. Então, ela vai para o chatbot. Então, ela não tem condições financeiras, vou fazer o que é mais rápido para mim. Em vez de eu entender que existem locais específicos para isso, eu vou atrás da inteligência artificial. Outra coisa é exatamente o tempo. Coisa que se bota muito nas pessoas é o tempo, como eu estava falando. São os três questões do tempo ali, socioeconômico, né? E vai mostrando ali porque as pessoas têm essa relação com o chatbot. Então, se eu não quero deixar parte do meu tempo para fazer terapia, então eu vou utilizar algo que está ao meu alcance que é mais rápido. Se eu estou sofrendo, em vez de eu esperar um mês para falar com o meu terapeuta de novo, eu ligo ali o chatbot, escrevo o que eu estou sentindo e faço essa relação que é mais fria. Não existe uma relação ali humana, existe uma relação fria, onde eu vou interagir com a máquina vai passar, né, aquilo que os dados, lógico, né, vai colocar para ela. Então, acaba fazendo essa substituição do terapeuta, porque em vez de eu ter esse momento, que é uma coisa que é interessante, é que as pessoas não podem se angustiar. Elas não têm tempo para angustiar. E para a terapia, esse ato de se angustiar, refletir, esse espaçamento é importante para a pessoa, porque na próxima sessão ela vai usar exatamente aquele espaço para explicar todo aquele momento e angústia que ela passou durante, né, essa semana. E isso, o chatbot não dá tempo para a pessoa se angustiar. E se não dá esse tempo, a pessoa não reflete, não tem essa reflexão de si mesma. Ela está só absorvendo informações que o chat GPT está dando, ou
Gemini, ou o que foi que a pessoa está usando. Então, ela está ali só absorvendo, e não tem tempo para angustiar, não tem esse tempo ali de pensar, né, da própria existência. Eu não penso mais na minha existência. E eu não posso mais do que sofrer enquanto penso na minha existência. Eu só tenho que pensar positivamente. E o chatbot vai fazer exatamente isso. Se você acha que a sociedade é positiva, o chatbot também é positivo. Ele nunca vai chegar, ele angustiar. Ele nunca vai fazer esse papel que o psicólogo vai fazer. Colocar na posição de angústia. Porque ele não está ali para isso. Ele está ali para colher informações. E se você deixa angustiado, a primeira coisa que você vai fazer, realmente, quem é psicólogo que sabe, ou a pessoa vai ter aquela reação de fuga, né? Então não vai vir mais para a terapia, ou quando vai ficar tentando esquivar o tempo todo ali na terapia. Ele não vai querer falar de cuida porque aquilo ele angustia o tempo todo. E o chatbot não quer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai querer angustiar a pessoa. Então, fatores socioeconômicos são das ferramentas, mas eu não estou dizendo que só existe chatbot, estou mostrando que as pessoas também não têm informação. E outra é esse tempo. O tempo que elas precisam ter para angustiar, o tempo que eles precisam ir para a terapia. Então, tudo isso tem essa relação nessa sociedade, né, paliativa, que o João fala. Aí, continuando. Para aprofundar essa relação entre os humanos e as máquinas, precisamos reconhecer a filosofia existencial de Jean Paul Sartre. Sartre explica a fenomenologia existencial a partir da dinâmica dialética do ser com o mundo, rompendo com o cartesianismo, ou dizendo, né, que é aqui que entra a questão da fenomenologia existencial, que o Sartre, ele entende que a fenomenologia existencial ali é uma dinâmica dialética. Como assim, dialética? O chatbot não faz essa relação dialética, porque ele não está na posição de ser um ser humano. Quem faz a posição dialética é uma pessoa com outra pessoa. Então, como é que eu vou fazer uma relação dialética ali com o chatbot se não existe essa relação? Existe uma relação onde o ser vai colocar para fora e vai esperar uma resposta, mas a resposta é aquilo mesmo que o ser julgou o chatbot. Então, essa relação, né, de eu poder dialogar com o outro ser humano não existe ali com o chatbot. Então, ele complementa dizendo, né, que essa relação do ser do mundo é interrompida porque você não está se jogando ao mundo. Você está o quê? Colocando exatamente aquilo que já existe em si na própria coisa, o objeto. Então, a questão cartesiana ali, né, de você poder ter uma dúvida hiperbólica, poder, né, refletir, colocar ali o seu pensamento, uma representação da razão, mas algo material e afetivo com a qual interagir. Por dizer, né, a questão do fenômeno para ele é exatamente o quê? A interação. Eu objeto pode me afetar. Não necessariamente eu preciso do objeto ser humano. Aquele objeto pode me afetar de alguma forma. Como assim? O objeto material, no caso, um lápis, ele me afeta porque eu tenho aquele momento para escrever. Eu vou escrever aquilo que eu sinto. Então, estou sendo afetado pelo objeto. Existe uma dialética ali? Existe. Mas não é uma dialética do ser ali do mundo, como o Sartre está dizendo. Está faltando o quê? Ele chama de si para si, que é isso que eu vou explicar agora. Na filosofia sartriana, para compreender o essencialismo, deve partir da premissa de que a realidade se divide em duas instâncias fundamentais, que é isso que é o ácido aqui da minha aula. O ser em si e o ser para si. Isso aqui é interessante, tá? Que o Sartre compreendeu, é que é só essa mudança ali, que é o em e o para, já mostra uma diferença muito grande. Porque o que é que você em si quer dizer? Só nesse em, já explica o que é. Que ela está contida em si mesma. Ela não precisa
sair para voltar, ela está no ser em si, ela se contém em si, ela não precisa mais sair para compreender a si mesma. E o ser para si é exatamente isso. Eu preciso sair de mim e para o outro para depois retornar para mim. Então, o Sartre percebe essa diferença, que o objeto é um ser em si. Ele não precisa sair dele para retornar. Ou dizendo, eu não preciso saber que eu sou uma pedra através do ser humano. Eu já sei que eu sou uma pedra. Por isso que ele é um ser em si. Ele não precisa fazer essa relação de ir para depois voltar. Diferente do ser humano, que faz essa relação do ser para si. Eu primeiro tenho que ser, ir para a questão dialética, como falei, para depois voltar para mim mesmo, para eu entender que eu sou outra pessoa. Então, essa diferença categórica está exatamente na natureza da relação com que o homem estabelece com o mundo material consigo mesmo. Estou dizendo, se eu dialogo com uma máquina, é um ser em si. Ele continua como máquina e está lá e não afetou ela de forma alguma. Ela não foi afetada. Mas se for um ser para si, ela vai ser afetada porque ele foi e voltou. Ele continua lá. Aí, continuando. O homem é definido para Sartre como um ser para si, enquanto objeto material é o ser em si. Utilizando essa preposição, essas preposições, não é acidental, mas carrega um peso ontológico profundo. A preposição para indica o caminho. No caso, como eu disse, esse caminho para depois voltar. Uma projeção e um distanciamento, enquanto o em demonstrar que está contido e fechado em sua própria natureza. Ele não precisa ir, ele está fechado ali. E aí é que entra a relação aqui com o chatbot. O chatbot não tem uma relação do para si. A relação dele é em si. Ele está preso na própria relação do que ele foi criado. Ele tem a essência de quê? Ser aquilo e ele não vai fazer essa relação de ir para depois voltar. E a terapia já faz isso. Eu estou aqui enquanto terapeuta e ali está o meu paciente, eu faço essa relação. Caso o meu paciente vai, né, do si, aí vai até o psicólogo e volta para si. Então tem essa relação do si para si. E o chatbot não vai fazer isso, porque não está tendo uma relação ali. Ele está sempre em si. Ele não vai fazer essa volta, ele não vai voltar. Mesmo que exista essa relação, não tem essa constância. A mesma coisa do terapeuta. Ele está aqui, vai para o paciente e vai voltar para si. Que é a questão dos feedback que você vai perceber durante a terapia. Se ele está se agitando, se ele está com raiva, se ele está angustiado. E o chat GPT não tem como fazer isso. Ele não entende que a pessoa está angustiada. Ele não faz essa relação do para si. Ele vai fazer o em si. Se ele vai explicar aquilo para cada pessoa que está consultando com ele, ele vai continuar nessa relação de dizer, é isso, isso, isso. Ele não vê termômetro ali que um terapeuta ou um psicólogo vê. Ele não vê o que o ser humano está sentindo naquele momento. Você está angustiado, continua se angustiado ali escrevendo no chatbot, ele não sente sua angústia. Ele vai dar as informações que ele acha e vai continuar alimentando o tempo de você ir com ele. Ele vai só alimentar. Então, o chatbot está no em si, nunca no para si. Vamos continuar, né? A palavra para, na conceituação do para si, indica um movimento, uma locomoção espacial e temporal, ou dizendo, uma questão, como disse, uma questão dialética. Existe uma locomoção espacial e temporal, onde o tempo da terapia é importante. Às vezes o para si não acontece naquele momento. Pode ser que o para si seja nesse tempo que o paciente está, né, na semana depois da terapia. Ele está ali refletindo sobre aquilo que ele falou e pensou durante a terapia, para depois, né, voltar para si. Essa relação de espaço e tempo necessariamente precisa ser. Sartre designa o homem dessa forma para mostrar que estamos sempre em movimento em direção ao futuro, em busca de algo que não somos, que é o que ele fala sobre o projeto de ser. A gente sempre está nessa relação do futuro, a gente está sempre projetando o futuro. Essa relação do para. Essa relação
você está sempre pensando no futuro, algo que ainda não somos, porque não temos essência. E o ChatGPT não tem essa relação de paro, porque ele não tem um projeto de ser humano. Ele só tem um projeto de ser o quê? A própria ChatGPT, o próprio chatbot. Ele já é a essência pura ali do que ele é. Se já fosse completo, não haveria sentido em buscar o que já se tem. Por dizendo, se eu fosse uma pedra, eu continuaria sendo uma pedra, porque eu já tenho o que eu quero, que é a essência, de ser uma pedra. Mas o ser humano não tem essa essência. Ele descobre no mundo, né? Ele é jogado no mundo, existe para depois ter essa essência. Então, ele vai descobrir, porque a gente é um átomo, está sempre em átomo, sabe disso? Sempre está procurando algo ali para tamponar aquela angústia que você tem o tempo todo. Você está sempre tamponando a angústia que você tem, e essa angústia para ele é uma angústia criadora. Por isso que esse projeto de ser, né, que está sempre pensando, né, em buscar a direção do futuro. Você está angustiado, e nessa angústia você transforma essa angústia em ato. Você fica só transformando essa angústia em ato. E o chatbot não faz isso. Ele não está ali preocupado com o seu projeto que ser. Está sempre nessa relação em si, que é dar informação, dei informação, já deu o que eu queria, e vou continuar fazendo isso enquanto for alimentado ali com perguntas. Vai continuando. O ser para si é marcado ontologicamente pela falta, como eu falei, pela angústia. Eu estou sempre em falta, então preciso sempre estar nesse projeto, né? Tá. Vocês estão ainda mesmo na... Só me responde aqui se vocês estão ainda me escutando, que deu um problema aqui, né? Vocês estão no chat? Pode escrever aí no chat. Pronto, aqui acho que deu um problema aqui na minha conexão, mas já voltou, né? Vou voltar aqui para a gente ir fechando aqui a live hoje. Então, né, continuando, né? Então, você, como eu disse, você, esse ser, está sempre procurando essa essência. Você não está já fechado na sua essência. Então, você sempre está nesse processo de angústia. Esse processo de angústia é exatamente esse projeto de ser que o Sartre diz. Então, essa relação de constante transformação perante o outro, perante o mundo, mostra que o homem não é um ser estático. Nossa consciência, descrita como intencionalidade, está sempre lançada para fora, projetando-se, por dizendo, o tempo tem essa intencionalidade, eu tenho intencionalidade ali com o objeto, então estou sempre me projetando para fora. Essa relação do para. Eu, como está sempre a questão do para, tem uma questão hermenêutica que ele vai trazer, né, que você precisa estar sempre a questão de se reconstruir. É uma coisa que hermeneuticamente você vai pegar o Sartre é que, como ele disse, você não é um objeto acabado, você não está em si, então você hermeneuticamente está sempre se construindo ali. Você sempre está se descobrindo. Não quer dizer que o Lucas de algum tempo atrás seja o Lucas do presente ou do futuro, porque você está sempre nesse processo de construção. Aí, em contrapartida, a preposição em significa repouso. Frase como vivemos em São Paulo. Citou o sujeito de forma estática. O em não indica movimento ou busca por um futuro, mas sim um estado parado, imutável e presente. Esse é o significado exato do objeto material na filosofia essencial de Sartre. Estou dizendo, o ChatGPT não precisa
sair do local dele. Ele é o estático parado. Assim como eu vivo em São Paulo, moro em Fortaleza, é algo estático. Fortaleza não vai sair do local, ele vai continuar ali. A pedra vai continuar ali, o chat GPT vai continuar ali. Então, ele sempre está nessa posição de estático. Ele não vai se modificar ali. Pode ser. O chat GPT não vai fazer uma mudança do pensamento enquanto está fazendo terapia, como o chat GPT. Diferente do psicólogo, que ele vai mudar ao decorrer do que o paciente vai mostrando. Você vê essa relação ali de movimento. Se o paciente está triste, se o paciente chegou cansado, se o paciente chegou de alguma forma, você já muda a relação ali com ele. E o chat GPT vai ser a mesma relação fria ali, porque era uma relação estática, onde eu vou falar e explicar na indústria do chat GPT, ele vai dar uma informação, você vai replicar aquela informação, ele vai reformular a mesma resposta que deu e vai reformulando do mesmo jeito que estava antes. Ele não vai perceber ali uma relação. Ele vai perceber que você quer uma informação e ele vai dar essa informação a todo momento, porque ele é uma relação estática. Ele não percebeu o movimento que o ser humano está fazendo. Ele não vê esse movimento existencial. Ele só vê um movimento ali de que você perguntou algo e ele vai responder aquele algo. Se você perguntar de novo, ele vai responder a mesma coisa reformulando aqui, porque ele entendeu essa relação. Aí, continuando. O ser em si possui uma relação estática e absoluta consigo mesmo. O objeto está inteiramente contido nele, não possui potencialidade oculta nem desejo de transcendência. Sendo o ChatGPT, né, ele não tem, né, um interesse de transcender aquilo que ele é. Diferente de duas relações dialéticas do ser humano. Os objetos ali, né, cara, não sei, para si, ele transcende aquilo ali que está acontecendo. Ele tem a ideia de transcender aquela relação, por isso chama de dialética. Estou dizendo, o terapeuta e o paciente ali estão fazendo um trabalho dialético, onde a razão de um e a razão de outro se encontram para transcender, né, aquele momento. O chat GPT não faz isso. Ele, como eu disse, vai continuar fazendo uma coisa que ele já vem fazendo um monte, que é essa relação estática. Ele é pleno, denso e completo. Ou dizendo, ele não precisa completar a si mesmo. Diferente do ser humano, ele precisa se completar com relação com o outro. Por isso que o Sartre vai dizer que, realmente no imaginário, onde você procura ali no outro aquilo que lhe falta. Você tenta capturar no outro aquilo que está faltando em você. E o chat GPT não vai fazer isso, porque ele já é completo, ele já tem a essência dele ali. Ele não precisa fazer isso com você. Então, o que ele vai fazer é exatamente aquilo que ele foi programado para ser. Ele não vai transcender aquilo que já é. Não lhe falta nada. Não existe angústia na matéria. Ele não precisa ir além daquilo que já aparece para ser observado. Então, ele não precisa ali, né, se modificar. Ele não precisa sair do movimento estático, porque mesmo que a pessoa entenda que ele não vai lhe ajudar, a pessoa sabe que ele é um chatbot. Ele foi criado ali para aquilo. Ele é um terapeuta que está ali para fazer essa transformação dialética entre o paciente e o terapeuta. O chatbot foi criado para aquilo, ele vai responder exatamente o que foi criado, e ele vai ficar nessa relação ali, dependente de si, porque ele é completo em si mesmo. Aí, continuando, né? O objeto em si está em repouso absoluto. Ele não busca absolutamente nada por já ser uma totalidade positiva. Ou dizendo, o chatbot ele não precisa dessa relação com o outro, porque ele não está procurando o objeto perdido no outro. Ele já é absolutamente feito para aquilo, ele já está em sua totalidade máxima. Ele já é o que o Aristóteles vai chamar de potência. Ele não é um ato como ser humano, onde a gente precisa estar sempre se renovando. Ele já é ali, né? A potência. Ele é o ápice daquilo que ele foi feito. Tanto que o ChatGPT, o Gemini e os outros, ele tem as versões. Ele não transcendeu ali. Ele não fez uma transcendência a partir
do conhecimento coletado e aprendido. O que aconteceu foi o que? A programação do ser humano, ele passou do 2.0 para o 2.1. Então, ele está sempre na potência máxima, nessa positividade, nessa totalidade. Ou dizendo, ele não precisa do outro ali. Ele precisa só mesmo dele. Porque ele basta em si. A relação com o mundo, ou dar significado às coisas, existe exclusivamente na consciência do homem ou na intencionalidade. Ou dizendo, quem dá essa relação com o ChatGPT, essa relação com o mundo, é o ser humano. Ele que tem essa intencionalidade, ele que faz esse movimento intencional. Então, se eu quero conversar com alguém, eu tenho essa intencionalidade de conversar com alguém. Se eu quero observar o objeto, eu que tenho essa intencionalidade. O ChatGPT nunca vai chegar para você mandar uma mensagem: ei, vamos continuar a terapia? Como é que você está? Tanto que quem começa ali a relação sempre é o ser humano, porque ele que tem essa intencionalidade, ele que vai ir atrás do ChatGPT. Não é o ChatGPT que vai mandar mensagem, não é o Gemini que vai mandar mensagem, sempre a intencionalidade do homem. O ser em si afeta o sujeito no mundo material, mas o objeto em si mesmo não precisa de nós para existir. Ele é diferente da nossa angústia. Então, se uma pedra existe, ela está contida em si, ela não precisa ali do ser humano para que ela exista. Ela está contida nela mesma. E o ChatGPT é a mesma coisa. Mesmo que você esteja angustiado ali, ela não precisa da minha existência ali para que eu possa continuar. Porque você é só mais um na relação que ela tem ali com vários. Então, esse mundo material, né, esse objeto em si, não precisa de nós para existir. Ela existe porque ela existe. Não estou aqui, não estou lá, ela não vai, tipo, parar de existir porque eu parei de conversar com ela do nada. Ela não vai, tipo, mandar uma mensagem, um texto de SMS ou no WhatsApp dizendo, ó, estou aqui, vamos continuar a nossa conversa. Diferente do ser humano, que quando se sente angustiado, ele manda uma mensagem para um colega, para a família, que ele tem essa intencionalidade, porque existe esse para si. Trazendo essa ontologia para essa tecnologia contemporânea, a inteligência artificial não pode, sob nenhuma hipótese existir, né? O caso, a existência, nenhuma hipótese existencial, ela não está ali nessa relação de ter essas angústias existenciais que o ser humano tem. Ser compreendida como ser para si, caso, ela não vai ser compreendida assim, porque ela não está ali nessa relação dialética. Ela é a sua essência algorítmica, o rigoroso ser em si. Então, ela tem o quê? A relação algorítmica dela, questão lógica ali, questão da programação. Ela vai exatamente ser aquilo que foi programado. Ela não vai ser nada além do que foi feito. Mesmo que exista uma simulação de diálogo, ela se limita de nossos dados, não lhe falta nada ontologicamente. Então, mesmo que exista esse diálogo, ela só se alimenta dos nossos dados, porque foi isso que ela foi feita. Ela não foi feita a partir de uma aula. Ela gosta de conversar ali nessa relação de psicólogo e paciente. Ela está ali exatamente na relação que ela foi criada, que é coletar dados sobre uma pessoa. Por isso que ela é estática, ela está em si. Ela não precisa do outro ali, ela precisa só exatamente fazer o que é a função dela. Põe a informação e fica naquela questão estática ali, não é uma relação ali de um ser para si, então ela fica em si. Aí, né, acelerar um pouquinho, né, para dar o fim da aula, acho que está tudo tá.
Então, a máquina não busca o humano movido por um desejo ou por um vazio essencial. Quem realiza a intencionalidade de buscar a interação é exclusivamente o sujeito humano. O ser humano procura a IA impulsionado pela sua falta e pela sua angústia, projetando nessa matéria programada uma reciprocidade que simplesmente não existe. Então, a reciprocidade que existe ali é algo do próprio ser humano. Ele não procura ali, né, uma relação. Ele procura o ser humano o tempo todo ali com a inteligência artificial. Só que no momento ela não dá esse retorno e o ser humano fica mais angustiado. Então, em vez de ter uma relação terapêutica ali, tem uma relação de angústia o tempo todo. Porque ela só informa aquilo que dado foi dado. Então, Sartre postula que a consciência descobre a si mesmo ao ser atravessada pelo olhar do outro. Então, a consciência se encontra no momento que você tem um outro ali, no caso terapêutico. O outro detém um segredo de si sobre mim. Julga-me e captura o meu ser, gerando uma relação de conflito e posse essencial. Então, essa relação ali é importante, porque dentro da terapia, eu acho que é o outro que tem esse saber sobre mim. Então, estou sempre procurando ali essa relação. Pode falar. É o tempo, né? Pode falar, hein? Não, foi sem querer. Mas já que eu interrompi, é só vou lembrar do tempo. Tá bom, estou terminando. Então, diferente do chat GPT aqui, a relação com o outro que captura, o outro que está ali, né? É que eu estou procurando ali na relação terapêutica com o meu psicólogo. E o chat GPT não faz isso, porque ele está sempre nessa relação do em si, do para si. Diferente do encontro humano, a relação com IA anula esse peso. O chatbot não julga nem nos captura, apenas devolve o web das nossas próprias projeções. Então, o que a gente está fazendo ali é jogando exatamente aquilo que a gente já projetou no próprio inteligência artificial. Ele só está o quê? Jogando de volta aquilo que a gente quer. Por isso que eu falo. Ela não está lhe ajudando. Ela só está colhendo dados, porque ela vai jogar sempre aquilo que a gente projeta nela. Ela não está preocupada com isso. E para terminar, né, para encerrar, quando Sartre afirma que o inferno são os outros, ele destaca que o convívio humano gera sofrimento justamente por ser um embate de consciências livres. A IA atua como anestésico perfeito para a sociedade paliativa, porque ela não é o outro verdadeiro. Ao substituir o terapeuta humano por chatbot, o sujeito foge dos conflitos essenciais, abdicando do encontro transformador e só a verdade a alteridade humana pode proporcionar. Então, quando eu faço isso, como eu disse, é eternamente uma fuga. Eu não quero ir ter uma relação com o outro, porque é ali que eu vou ter uma relação verdadeira, onde eu vou me angustiar de verdade e poder ter essas reflexões que é necessário, né? Por isso que eu termino com isso. O inferno são os outros, uma frase bem clássica do Sartre. Eu digo, se eu sou inferno para o outro também é inferno para mim. Então, a gente está sempre nessa relação dialética ali de conflito. E, às vezes, esse conflito faz com a pessoa não querer entrar dentro da terapia, porque ela sempre vai se conflitar com aquilo que ela não quer, né? Eu dou encerrado aqui minha fala, né? Para descansar. Muito bem, Lucas, muito bom. E aí eu fiquei pensando até que ponto a escolha que algumas pessoas fazem por um processo, um suposto processo de psicoterapia ou de escuta com um chatbot não é, no fundo, uma fuga de uma necessidade verdadeira de fazer a terapia, né? É mais um boicote e um aprofundamento na angústia do que, de fato, uma mobilização, né, pela angústia. Muito bom. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Ok. Nós queremos agradecer ao professor Lucas aí pela disponibilidade, pelo trabalho. Esse já temos a informação de que é um texto que, quem sabe, vai ser logo publicado, né, Lucas? E queremos também agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês que fizeram a inscrição. Eu queria convidar o pessoal que está aqui a conhecer
mais profundamente, né, a nos conhecer mais profundamente, o Instituto Intente. Então, fica o convite para você que está aqui presente, que não nos conhece ainda, para você que vai ver o vídeo depois, quem sabe você se interessa por essa área da fenomenologia, do existencialismo e da psicologia humanista e quer um espaço para supervisão, para aprofundamento teórico, para um acompanhamento, né, para compartilhar essa caminhada da clínica, que às vezes é tão solitária. Nós temos duas formas de ingresso no Instituto Intente. Uma é a formação propriamente dita, que tem foco, tem uma base comum na fenomenologia e tem foco em gestalterapia e psicologia existencialista. E a outra forma de ingresso é o grupo de transmissão clínica, que é o nome que a gente dá aqui para o grupo de supervisão. Nós temos 3 grupos de supervisão no momento acontecendo, um às segundas, outro às terças e um outro grupo às sextas-feiras. Então, essa é a segunda forma. Então, essas duas formas de ingresso no Instituto Intente. Uma, formação, para você que se interessa pela fenomenologia, existencialismo e psicologia humanista, gestalterapia, e a outra forma de ingresso é o grupo de supervisão clínica, como eu disse, semanal, online, comigo. Nós temos 3 grupos acontecendo no momento. Então, você que se interessa, quer conhecer um pouco mais do Instituto, é importante também dizer que, ao ingressar no Instituto, você que já é profissional, tem a oportunidade também de participar dos nossos projetos. Nesses projetos, como, por exemplo, o Projeto Fala, você recebe a indicação de paciente e vai ter a parceria do Instituto para fazer a supervisão. Bom, esse é o convite, queremos agradecer. Obrigado, Gabriela, obrigado, Larissa, Socorro, as demais pessoas que estiveram conosco também. Muito obrigado, Lucas. Lembrando, esse vídeo vai estar disponível também para vocês, tá bom? A gente vai enviar aí ou disponibilizar para vocês em algum dos nossos canais. É isso. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Daniel.